era promíscua e ficava com um cara casado. E todo dia me humilhava por causa disso. Ela estava no shopping com um cara e achou que eu tinha visto ela. Ficamos casados 45 dias. E ele disse que era agiota. E estou namorando e traindo minha namorada com mais 4 parceiras fixas. Ou era minha ex, ou era ela. Eu escolhi a minha ex. Vou explicar a minha história cheia de rolo. Não sou santo e reconheço todos os erros que cometi. Serei objetivo e detalhista e irei escrever a realidade através da minha percepção. Fui criado com valores cristãos. Hoje não pertenço a nenhuma igreja. Dentro da igreja, na minha adolescência, não consegui relacionamentos com ninguém, pois era tímido, inseguro e desprovido de beleza. Na época, era carente e necessitava de validação. Da validação do meu pai, o mesmo nunca viu futuro em mim. O que é contraditório, pois sempre fui um bom filho. Porém, ele tinha um filho preferido que gostava das mesmas coisas que ele. Em 2005, aos 18 anos, comecei a trabalhar registrado e comprei uma moto. Então começou a aparecer algumas mulheres e comecei a namorar uma menina linda, branca, de olhos pretos. Esse é um biotipo que eu amo. 4 meses depois, quebrei a perna em um acidente de moto, não tinha carteira e minha moto foi apreendida. Meu pai teve que retirar e gastou uns R$1.000, que depois que comecei a receber do INSS, eu paguei para ele. Minha recuperação levou quase 1 ano. Esses pequenos transtornos que dei ao meu pai era atacado na minha cara constantemente, que eu era irresponsável e só dava dor de cabeça. Como eu sempre fui um bom aluno, o meu pai é funcionário público. Então, prestei concurso com 20 anos de idade. Foram 27 mil inscritos e fiquei em 5º lugar. Fiquei em 5º lugar por conta de ter ordem alfabética na classificação com o empate da nota. Quando contei ao meu pai, ele disse que se eu fiquei em 5º lugar é porque os outros candidatos eram mais burros que eu. Enfim, tinha TAF no edital. E como era uma vaga administrativa, eu nem tinha lido isso. E como eu não tinha me recuperado 100% do acidente, não dei andamento. É teste de aptidão física, TAF, né? Comecei a estudar técnico em segurança do trabalho, estagiei, fui efetivado como auxiliar e promovido para técnico em segurança do trabalho. Aqui eu já estava com 23 anos. Entre as atribuições, eu precisava fazer integrações de novos funcionários, que fez eu desenvolver a habilidade de me comunicar, coisa que eu fazia muito bem. Com 23 anos me interessei pela Fernanda, fui fazendo amizade com ela. Ela tinha uma amiga chamada Mônica, que era apaixonada por um amigo meu. A Fernanda tinha 18 anos e ele tinha 23. Então, depois de muita insistência, a Fernanda e a Mônica foram para casa deste meu amigo. A única coisa que consegui foi apenas um beijo dela. Porém, mantive contato com a Mônica, que gostava muito do meu amigo, e fez um almoço para ele. Detalhe, meu amigo não queria saber dela. Então, quando cheguei na casa da Mônica, conheci a irmã dela, Gisele. Linda, branca, cabelos pretos, corpo escultural. Me apaixonei na hora. Ela tinha 15 anos e namorava. Não demonstrei nada, afinal, era bem mais nova do que eu. Mas como eu tinha interesse, adicionei-a no Facebook. A irmã dela, Mônica, como não conseguiu nada com meu amigo, ligou dizendo que homem musculoso era tudo frouxo, que não gostava de mulher. Isso porque o meu amigo e eu éramos bem desenvolvidos para nossa idade, pois começamos a fazer musculação muito cedo, com 16 anos. Então eu disse, vem na minha casa para ver se sou frouxo. E ela veio. Nos beijamos, rolou umas brincadeiras com o menino, porém não transamos, pois eu não tinha camisinha. A Mônica tinha 18 anos, era promíscua e ficava com um cara casado. Isso eu fui descobrir depois, mas no momento não tem relevância, pois eu não tinha intenções de relacionamento com ela. Eu queria a irmã dela, pois essa era tranquila e linda, porém estava namorando ainda.
Passou um ano, a Fernanda ficou solteira, estava com 16 anos e eu com 24. Então começamos a nos envolver e agora começa toda a história. A família dela não aceitou o relacionamento por conta de eu ser mais velho e a Mônica ter se apaixonado por mim. Nessa época eu treinava de manhã, trabalhava das 8 às 18, fazia curso superior de administração de noite e aos sábados analista de qualidade das 8 às 17. Nós homens, quando não temos poder aquisitivo, somos menos atraentes para as mulheres. Então eu sempre busquei evoluir em todos os aspectos, pois sou orgulhoso. A Fernanda era a queridinha do papai, a Mônica a queridinha da mamãe. Então a Mônica começou a dizer que eu estava ficando com a Fernanda, porque ela não quis ficar comigo. Tive que pedir para o meu pai ir conhecer a família da Fernanda para o pai dela aceitar o início do relacionamento, isso em 2012. Gente, ele colocou nomes fictícios aqui e eu acho que ele se confundiu, a Gisele com a Fernanda aqui, porque lá no começo era uma Fernanda. Depois ele foi na casa da Mônica e conheceu a Gisele. Eu tô errada, será? 23 anos me interessei por uma garota de 18, Fernanda. Ó, tá tudo errado aqui. Fui fazer amizade com a amiga dela, a Mônica. Daí eles foram lá e ele conheceu a Gisele, porque ele falou aqui que ia trocar os nomes. Então, na verdade, a pessoa de quem ele está falando aqui não é Fernanda, é Gisele. Mas vamos continuar dizendo que é Fernanda pra gente não se confundir aqui. Tive que pedir pro meu pai ir conhecer a família da Fernanda para o pai dela aceitar o início do relacionamento, isso em 2012. A família dela colocou tudo que é empecilho pra gente ficar juntos. Então, a Fernanda vivia triste e chorando, pois sofria muito com a relação da família. E eu sofria junto, pois sabia que ela sofria represália da família e da irmã. E o pai trabalhava com construção civil. Ficava 3 a 5 meses fora de casa. Todos os presentes que eu dava para ela, ela era obrigada a dividir com a irmã, desde chocolate até roupas. Por diversas vezes eu dizia, tudo vai dar certo, logo você vai estar maior de idade, trabalhando, estudando e vamos conquistar o mundo. E isso, junto de um longo abraço, trazia conforto a ela. Então, quando ela fez 17 anos, minha mãe arrumou um emprego para ela em uma loja de lingerie. E isso foi muito bom, pois tirou ela do convívio da família. Depois do trabalho, ela passava na minha casa e ia para a escola. Ela estava no último ano do ensino médio. Nessa época, eu larguei o curso de administração, pois o conteúdo que estava sendo ensinado, eu tinha conhecimento, eu era autodidata. Tinha hábito de ler e sempre me interessei por tudo. E não estudando, eu podia dar atenção e tempo para a Fernanda, que era o amor da minha vida. Com 18 anos, Fernanda começou a querer sair, beber e eu nunca tive esses hábitos. Então começamos a discutir. Ela queria ir para a casa da prima, que ficava a uns 20 quilômetros de distância, e ir para sambar com a prima. Eu não bebo, não fumo e não gosto de me misturar em ambientes de pessoas de má índole, pois o lugar em questão era um bar de periferia que alguns moradores iam, mas pessoas com envolvimento com tráfico, roubo, frequentavam também. Eu comprei um carro na época para a gente poder sair mais, pois eu realmente era recluso socialmente. Detalhe, comprei no nome do meu pai, porque se fosse hoje, o valor da parcela seria uns R$ 1.800, na época era 1.100. Logo após a compra do carro, fui despedido por justa causa. Lembra que eu falei que era curioso? Eu ficava acessando o e-mail de computador dos outros funcionários pelo meu e fui pego. Aí o inferno era na minha casa, pois a dívida estava no nome do meu pai e eu não tinha sossego. Eu vendi a moto que eu tinha para pagar a parcela do carro, enquanto eu não arrumava emprego nesse período. Meu pai teve que pagar uma parcela do carro e todo dia me humilhava por causa disso, dizendo o quanto eu era incapaz. A Fernanda continuou trabalhando e sempre passava na minha casa, mas quando chegava final de semana, ela queria ir para a casa da prima e isso gerava discussões entre a gente. Então, às vezes ela ia e às vezes não. Então, eu consegui um emprego, mas odiava esse trabalho. Meu chefe era insuportável, porém precisava pagar o carro e sair de casa. As discussões com a Fernanda continuaram, até que teve um dia que terminamos. Acredito que foi por não aceitar ela sair.
E agora vem outro detalhe. Às vezes que ela não ia, era porque eu dizia que iria junto. Então, passou uma semana e eu estava na FATEC, pois passei no curso de construção de edifícios, porém tive uma crise de pânico e ansiedade. Às 20 horas liguei para ela e, como eu não estava bem, perguntei: onde você está? Preciso falar com você. Eu estava com a voz alterada e ela atendeu com medo e disse: é só meu amigo. Ela estava no shopping com um cara e achou que eu tinha visto ela. Eu nem me preocupei com quem ela estava e nem me toquei no momento. Só no futuro essas coisas começaram a fazer sentido para mim. Na hora expliquei o que estava acontecendo e provavelmente isso foi porque eu desenvolvi uma dependência emocional muito forte por ela e estava sentindo falta dela comigo. Afinal de contas, eu tinha planejado a vida com ela e já estávamos juntos há 3 anos e 3 meses. Então marquei de encontrá-la no outro dia e fomos a um motel. Transamos, voltamos e eu disse que iria alugar uma casa e que eu não queria mais ficar na casa dos meus pais. E ela disse: então eu vou morar com você. Então, para mim, tudo iria voltar ao normal. Na época, eu pagava 1.100 da parcela do carro, 800 de empréstimos, pois tive que fazer para pagar as parcelas do carro, R$600 de aluguel, mais uns 1.000 de imóveis parcelados. Então, ela foi morar comigo. Só que ela resolveu sair do trabalho que minha mãe tinha arrumado para ela e foi trabalhar em um serviço que uma amiga conseguiu para ela mais distante, porém ganhava a mesma coisa, só que na área administrativa. Lá ela fez amizade com meninas solteiras que saíam de casa sexta e voltavam no domingo. Bebiam, viajavam e ela queria fazer a mesma coisa. No início, ela queria sair comigo, mas eu estava focada em pagar as dívidas, porque o dinheiro dela ela dava para a família dela. Então, começaram as brigas novamente. Eu dizendo que tínhamos que construir nossa vida, pois foi isso que a gente sempre conversou enquanto a gente namorava, que a gente ia trabalhar, estudar e conquistar o mundo. Então, ela vira para mim e fala: eu não vou estudar. Eu não quero estudar. Isso para mim foi um choque, porque foram 3 anos que a gente sofreu e o que acalmava a gente era saber que a gente ia estar junto um do lado do outro, com o mesmo propósito de crescer. Agora a Fernanda queria ir pra balada, beber com as amigas e ficamos casados 45 dias. Então ela foi embora pra casa dos pais na segunda-feira. Terça-feira eu ligo pra ela, ela não me atende. Na quinta-feira, um conhecido meu pergunta se a Fernanda estava comigo, pois o amigo dele estava marcando para sair com ela. Eu digo que nos separamos na segunda e descubro que na quinta ela já estava com outra pessoa. Sempre fui muito moralista, correto, não me envolvia com pessoas de má índole e ela se dizia igual. Julgava a irmã que tinha engravidado de um ladrão que foi preso e deixava a criança em casa para ter relações sexuais com vários outros homens. Então, menos de uma semana, minha ex estava se envolvendo com alguém. Eu entro em depressão profunda. Agora tenho as dívidas para pagar, não me sobra R$1. Estou em um emprego que eu odeio. Continuei na casa por mais 3 meses, porém o dinheiro não estava sobrando e tive que ir morar de favor. Ela começou a namorar um cara que tinha som automotivo e vivia bebendo no bar na frente da igreja que a minha família frequentava. Eu não falava com eles. No meu trabalho, tudo ia de mal a pior. Aí eu conheci o Darlan, um rapaz que estava afastado há 3 anos e voltou com deficiência na perna. Essa parte da história eu escrevo chorando. Darlan chegava no trabalho e pedia dinheiro ao RH para comer. Eu tinha uma mesa na mesma sala. Nesse dia eu dei o dinheiro que seria para comprar minha marmita. 2 a 3 dias depois ele voltou pedindo dinheiro para o RH. E eu dividi a minha marmita com ele e comecei a ter uma amizade. Então ele novamente pede dinheiro e eu entrego o dinheiro da minha condução de retornar para casa para que ele pudesse comer. Nesse dia voltei andando para casa e chorando. E quando chegava em casa, a solidão me torturava. Passando uma semana, eu comento com o Darlan que ia pedir as contas do emprego, pois não estava sobrando dinheiro para eu comer. Então ele diz: por que você vai pedir as contas? Eu respondo: eu não tenho mais dinheiro para pagar as minhas dívidas e eu devo muito dinheiro ao banco. Ele fala: então vamos ao banco. Eu falo: mas eu não tenho dinheiro para pagar. Ele respondeu assim: você tem fé? E eu digo: tenho fé.
O que eu não tenho é dinheiro. E essa resposta foi chorando. Então ele me convence a ir ao banco. Chegando lá, eu digo ao gerente que preciso fazer um acordo, pois estava descontando o valor do empréstimo e não tinha como pagar. A gerente diz: a única forma é quitar, não dá para diminuir o valor do empréstimo. Então o Darlan fala: faz uma proposta para quitar. E eu respondo: eu não tenho dinheiro. E ele novamente fala: você tem fé ou não? E eu digo: sim. Então o gerente pergunta: você vai fazer alguma proposta? E eu disse que o Darlan disse que sim, que se eu tenho fé, as coisas vão se resolver. Então eu falei para o gerente: lança 8.000 de proposta. E o gerente fez e disse: como o valor é baixo da dívida, vai ficar em análise, e foi aprovado. E eu ligo e respondo: ok. E saio sem rumo. No outro dia, o banco me liga dizendo que a proposta foi aprovada. Contei para o Darlan e ele então disse: vamos negociar com o banco. Eu novamente disse: como eu não tenho dinheiro? E ele respondeu: mas você tem fé? E eu falo: sim, com muita vergonha. Pois o que eu poderia fazer nesse dia? Não tinha nem dinheiro para o almoço, já não tinha calça e estava usando roupas usadas de funcionários que foram desligados e deixaram nos armários. Então fomos ao banco. Chegando lá, o Darlan sacou 8.000 reais e quitou minha dívida com o banco e disse: você paga quando você puder. Perguntou qual dívida você ainda tem e eu disse: dos móveis e do carro. Ele pagou os móveis e o carro. No total dava 18.000 reais. Então perguntei de onde ele tinha tanto dinheiro e ele disse que era agiota, que se fez de coitado para ver quem iria tratar ele pelo que ele era e não pelo que ele tinha. No outro dia, ele foi trabalhar com uma Mitsubishi. E disse: a partir de hoje você vai almoçar em churrascaria comigo todos os dias. E assim aconteceu. Como ele pagou minhas dívidas na época, meu salário era 3.000. Então, todo mês pagava 2.500. Quando recebi minhas férias, também dei tudo para ele. 13º também foi pago para ele. Em 5 meses eu paguei tudo, porém continuava com depressão, pois todas as noites eu ficava pensando na minha ex. E surgiu uma vaga para trabalhar no interior de São Paulo pela empresa. Lá eu teria o salário de 3.000 mais 2.200 de almoço e janta. Ficaria no alojamento da empresa e longe, sem saber da minha ex. Iria tentar reconstruir a minha vida. Nesta empresa que estávamos fazendo obras, tinha um adicional de 30% de periculosidade. Então, comecei a receber mais 900 reais. Depois de 3 meses, o coordenador operacional foi desligado da empresa e eu assumi de forma provisória o cargo enquanto contratavam alguém. Porém, eu tripliquei o faturamento da empresa. Então, contrataram um coordenador, porém ele nunca pisou na empresa, pois pagaram o período de experiência dele em casa, pois eu estava trazendo ótimos resultados à empresa. Então, minha renda ficou acima de 3.000 de salário, mais 1.200 de ajuda de custo, mais 900 de periculosidade, mais 2.000 de bonificação pela coordenação, com horas extras e tal, chegava a uns 10.000 e com desconto que eu pagava, sobrava uns 8.400. E eu continuava com depressão, porém agora eu tinha poder aquisitivo. Então comecei a sair e conhecer mulheres, me envolver sexualmente com elas. E eventualmente vinha para São Paulo. Depois de 1 ano e meio, minha ex me ligou e eu fui até a casa dela e ela disse que me amava. Eu disse: como pode alguém ficar com outra pessoa depois de 3 dias de término? Você não me respeitou, não respeitou minha família, nem nossa história. Só voltaria com você se eu te amasse. E eu te amo. No outro dia, ela diz estar insegura, porque ainda gosta do cara que levava ela pro rolê fluxo das baladas. Então eu disse: de noite a gente conversa. De noite, peguei ela e fomos direto para um motel. Eu puto de raiva. Me declarei depois de ter sido abandonado e ela tinha me dito que gostava do sem futuro. Então, depois de transar com ela, ela começou a me olhar e disse que adorou e que queria continuar. E eu disse: não posso namorar você. Perdi a admiração que eu tinha por você. Você não representa a mulher por quem eu me apaixonei. Mas isso foram palavras da boca para fora, claro,
pois eu continuava amando ela como se fosse a primeira vez. Ela disse que entendia e que queria continuar a ficar comigo. Então depois descubro que ela voltou com o cara e ela nega. Diz que só tem amizade com a mãe dele, por isso vai até lá. Lembra o conhecido que perguntou se eu estava me separando dela e me mostrou que o namorado dela deu uma festa para ela na quarta-feira? Só que terça-feira ela estava comigo no motel e na quinta também. Então eu contei para o namorado dela e eles terminaram. Continuei a trabalhar no interior de São Paulo. Agora tenho certeza que mulher só valoriza cara safado, pois na noite que eu fui pro motel com ela, eu descobri que ela tinha o nome dele tatuado e ela fez depois de 9 meses. O cara traía ela, enchia a cara e é sem futuro, além de feio. Só que o carro com som automotivo deixava ela em destaque na periferia, e isso tudo foi em 2016. Então, em 2018, a empresa que eu trabalhava foi obrigada a me dispensar, pois como eu cobrava muito caro pelos nossos serviços, o cliente disse: ou você tira o fulano ou eu tiro sua empresa da minha. Minha empresa era prestadora de serviço dentro de uma multinacional. Então, em 2018, eu tinha 2 carros, um com 18 mil de som automotivo e uma moto. E estava fazendo sexo com todas as interesseiras que podia. Ficava com uma mina que era garota de programa, que já foi minha ex. Tirei esse ano para ser o mais lixo possível e vou dizer, transei com mais de 100 mulheres. Tinha um carro esportivo com teto solar, banco de couro e o melhor som do bairro. As mina entravam no meu carro e já queriam dar para mim. Então todas elas olhavam um cara bonito, com um ótimo desempenho sexual, pois eu fazia musculação, caminhada e Muay Thai. Essas foram as minhas ferramentas para sair da depressão. Eu fazia uma viagem por mês para o Rio de Janeiro, para Florianópolis, sempre com uma mulher comigo. Então eu encontrei a minha ex grávida na rua. Eu, na mesma hora, disse: esse filho era para ser meu. Ela baixou a cabeça e foi embora. Passados uns dias, eu continuava com a garota de programa e outras meninas que se revezavam para dormir comigo. E encontrei minha ex e comecei a ter relações sexuais com ela mesmo grávida. E assim fui levando a vida. Então comecei a namorar uma outra mulher. Essa era mulher de verdade. Trabalhava, treinava e iria começar a fazer faculdade de veterinária. Só que eu tinha tanta gente na minha vida que eu não quis e não consegui gerar um vínculo com ela. E aqui nesta época eu era realmente um lixo de homem, pois a Joyce merecia o que há de melhor no mundo e isso não era eu. E quanto mais ela tentava me conquistar, mais eu me distanciava dela. Então a criança da minha ex nasceu. E eu disse para a Fernanda, né, a ex dele, que eu não poderia trair a Joyce. Então ela se propôs a ser minha amante e eu recusei. Porém, tinha algumas coisas minhas na casa dela e algo mal resolvido emocionalmente também. Acabei aceitando a situação. Então a minha esposa, depois de 3 anos, agora é minha amante. E estou namorando e traindo minha namorada com mais 4 parceiras fixas. Não sei como, mas minha namorada descobriu que eu tinha contato com a minha ex-mulher e me proibiu de ir vê-la. No começo eu parei, porém a minha ex-esposa estava com depressão pós-parto, mãe solteira, sem amparo financeiro, e eu não ia ver a mãe e a criança, pois me apeguei à criança. Quando eu chegava na casa da minha ex, eu pegava a criança no colo. Minha ex-mulher ficava muito feliz de ver isso e triste de ver minhas costas arranhadas e os chupões no meu pescoço. Gente, deixa eu fazer um adendo aqui. O que ele tá chamando de ex agora é a tal da Fernanda. A que ficou com o cara lixo lá, tá? É a ex-mulher dele, é essa Fernanda aí. Mesmo assim, ela mantinha relações comigo e à noite eu ficava com a minha namorada. Outra coisa, no dia que minha ex foi ter a filha, a garota de programa, que era uma ex-namorada minha, estava comigo em casa. E deixei ela em casa e fui levar minha ex para ter a criança. Chegou um dia que a minha namorada, a Joyce, né, disse: ou era minha ex
ou era ela? Eu escolhi a minha ex, então trouxe minha ex-mulher e a criança para morar comigo. Decidi voltar a trabalhar e acabar com a vida promíscua que eu tinha. No começo tinha muito sexo, porém ela começou a ficar possessiva, com muitos ciúmes. E como eu tinha transado com o bairro inteiro, eu não podia fazer nada que ela achava que eu estava com alguém. E por outro lado, comecei a avaliar todos os compromissos que ela teve e tinha. Conheci o Red Pill e posso te dizer que foi a melhor coisa que aconteceu comigo. Comecei a entender o comportamento feminino e alguns sinais de falta de caráter. No começo, eu disse: não trabalhe, se dedique a cuidar da criança. Mas depois de um ano convivendo com a insegurança dela, desconfiança e em algumas vezes até justificada, certa vez eu recebi uma foto de uma mulher nua. Só que fazia 6 meses que a gente não tinha contato e meu celular não ficava bloqueado. Então ela viu a foto. Enfim, ela era boa dona de casa e eu tinha voltado a trabalhar e ganhar muito bem. Ela não fazia questão de usar meu dinheiro. Tinha tudo o que precisava, porém era acomodada e sempre deixei claro que queria que ela fosse para academia. E ela dizia que não tinha com quem deixar o bebê. Então eu comprei um tatame e um saco de boxe, luva, esteira, halteres, bicicleta. Depois que montei tudo, ela disse que não ia fazer. Montei essa estrutura para ela e ela sabia. Foi conversando com ela que fiz tudo isso. Para mim começou a aparecer as incompatibilidades. Então, como ela ficava muito em casa com a criança, começou a ir na casa da mãe do ex, com quem mantinha contato. E eu não via problema, porque eu sabia que eu era superior em tudo: beleza, grana e intelecto. E elas nunca perderam o contato, pois a mãe do ex dela, de fato, virou uma amiga. E até eu fui na casa dela algumas vezes. Porém, os ciúmes era demais. Eu trabalhava, abri mão de uma vida sem obrigações, assumi a responsabilidade de manter um lar e só tinha reclamação. Então eu disse a ela que ela deveria arrumar um emprego, porque eu não estava mais aguentando tantos ciúmes. Até a mulher do meu irmão, ela acreditava que eu estava comendo. E se ela não arrumasse um emprego, eu iria terminar com ela. Em uma semana ela arrumou um serviço e disse que seria de domingo a domingo, sem folgas, que sábado e domingo só trabalhava até meio-dia. E então eu disse: se for arrumar um serviço que vai gerar mais problemas, não fique nele. Então, depois de 2 meses, aluguei uma casa para ela, mobiliei e disse que pagaria 6 meses de aluguel para ela. E tudo que a criança precisasse eu iria custear, pois a criança tinha se tornado um grande elo entre nós dois. Ela se mudou, começou a trabalhar e me proibiu de ver a criança. Disse que precisava seguir a vida e que a criança já tinha 1 ano e dizia que eu não era o pai dela. Cuidei, troquei fralda, a criança já me chama de papai e está aprendendo a falar. Eu não entendi o porquê daquilo, então o mesmo conhecido que perguntou se ela estava solteira e me mostrou que o namorado dela estava levando uns chifres, me disse que ela parecia estar ficando com um cara, pois achou eles muito próximos. Eu não dei importância no momento e comecei a ver a criança com a mulher que cuidava dela, sem a mãe saber, pois ninguém achava justo ela me excluir da vida da criança. E todos sabiam do amor que eu tinha por ela, pela criança. Depois de 2 meses, tive que ir para casa dela. Então, depois de ir lá, transamos loucamente. Ela disse que não ficou com ninguém, que tinha refletido e que tinha mudado. Não estava tão imatura, pediu desculpas, chorou e aceitei. Porém, tinha a ex-namorada garota de programa com quem eu estava ficando. Então, quando voltamos, as duas começaram a brigar. Então, como eu tinha alugado uma casa próximo à casa da mulher que cuidava da criança, ela, nos finais de semana, entediada, ia lá com a criança e ficava com uns amigos conversando. Em específico, aquele meu amigo que desconfiou dela na festa. Ela sempre dizia: se você quiser, você pode ir. E eu, beleza. Ficava em casa, então um dia ela saiu, depois de 15 minutos, eu saí e fui na casa do fulano. Chegando lá, eu perguntei da criança e ela respondeu: está com a mulher que cuida dela. Então fiquei ali. Só estava ela, o ex-namorado e o fulano. O ex-namorado saiu para buscar a atual namorada. E eu fiquei por ali durante 1h30. Saí de lá e passei na casa da mulher que cuidava da criança e perguntei: cadê a Fernanda? E ela respondeu: saiu faz uns 5 minutos. Deve estar ali na casa do fulano.
eles vão fazer um churrasco. Então respondi: como faz 5 minutos que ela saiu, se faz mais de 1h30 que eu estou com ela lá na casa do fulano? Cheguei em casa, ela chegou nervosa, dizendo que eu briguei com a mulher que cuidava da criança e eu percebi que ela estava mudando de assunto para que eu não perguntasse porque a mulher mentiu. E liguei para a cuidadora no Viva Voz e disse: oi, tudo bem? Fui grosso com você? Ela respondeu: não, em nenhum momento. Ali eu tive certeza que tinha algo errado. Quem estava comendo não era o ex, era o amigo do ex. Então, novamente, me separei, mesmo sem provas, não acusei de nada. Novamente, aluguei uma casa, pois sinto que, por ter uma condição financeira superior, não posso deixá-la desamparada. E porque eu trouxe ela para minha vida. Acredito ter essa responsabilidade. Então, continuei vendo a criança e tinha relação com ela, mas ela cortou. Disse que se sentia usada, que eu não queria relacionamento sério. Porém, quando a gente se separava, eu ficava com outras pessoas, ela tacava na minha cara. Até que um dia a cunhada dela foi na casa dela e levou umas bebidas e minha ex começou a chorar pedindo para voltar, até dormir embriagada. Então, ela novamente se muda agora para o lado da casa da mãe. Disse estar arrependida e que eu fiz coisa pior, que eu comia as meninas e não discute. Eu continuo vendo a criança e comendo a mãe, mas novamente ela me proíbe de ver a criança porque quer seguir a vida e diz que eu estou atrapalhando. Então a mãe dela, a irmã, a prima e sei lá mais quem me chamam e dizem: a Fernanda é mentirosa. Quando ela saiu da sua casa, ela disse que você agredia ela. Então eu, como mãe, aceitei minha filha de volta. Mas depois de 3 dias, ela não morava mais aqui. Estava morando na casa do namorado. Ou seja, terminou comigo na segunda e na quinta estava morando com outro. Depois fui eu quem fiz o ex terminar com ela. Ela não voltou para casa. Ela foi morar na casa de outro cara. Só que a mãe desse outro rapaz estranhou a história dela e procurou a mãe dela. Então, sabendo da verdade, ela também saiu da casa desse cara e voltou para casa da mãe e engravidou de outro cara, pois para conquistar, o cara se gaba falando que tem dinheiro. Depois, a tonta descobriu que era um lascado e para morar com ele, disse que a mãe a expulsou de casa e foi morar na casa da prima, enquanto o cara alugava uma casa. Por isso, a prima estava nessa relação. Para dizer que era mentira, ela foi morar lá porque quis. Meu Deus do céu, que confusão, gente! Logo em seguida, descubro que ela está transando com o cara que também come minha ex-namorada, que é a garota de programa, que comia a irmã dela. Meu Deus do céu! Só sei disso porque ela dizia tentar parecer moralmente superior a elas. E cheguei na conclusão que ela não me ama. Sou apenas um subsídio na vida dela. Atualmente não tenho contato com a criança, que tentei expor o menos possível. Eu pagava a mulher que cuidava, pagava ônibus, pagava creche, roupas, passeio, dava banho, levava para o parque. Depois que ela percebeu que não teria mais volta, eu disse tudo o que pensava a respeito dela. Hoje estou bem, trabalhando, tenho 2 terrenos, vou construir umas casas, atualmente ganho R$8.000 por mês. Não estou me envolvendo com ninguém. Minha única preocupação é a criança, que por diversas vezes já brigou com a mãe, pois diz que sente minha falta. Hoje a criança tem 4 anos e 7 meses. Gente, eu não sei se tem muito o que comentar aqui. Foi uma narrativa tipo meio que desembestada e eu não sei se vocês entenderam tudo isso. Eu entendi, mas acho que por ser uma história muito doida, muito confusa, ele acabou se confundindo também na hora de escrever aqui. O que eu vou dizer, né? Esse cara, ele pode ser, assim, o maior comedor da face da terra, pode ser o homem mais cafajeste que existe, mas ele ajudou essa mulher, ele tentou ajudar essa criança, ele fez tudo que ele podia e ela não soube dar valor. Agora vocês entendem por que a gente precisa se preservar, gente? Essa história de ficar pulando de galho em galho e sair com todo mundo destrói a nossa reputação, a nossa moral. Às vezes tem uma pessoa que tá interessada em você, quer te levar a sério, mas
quem você se transformou não condiz com o que aquela pessoa está buscando. E quando você coloca crianças no meio, quando você engravida sem querer ou querendo, né? Às vezes até quer, porque quer conquistar o cara ou acha que filho vai segurar a outra pessoa. Quando vocês fazem isso, vocês estão sendo infantis e imaturas. A vida já é difícil sozinha, imagine com 1, 2, 3 crianças aí, cada um de um pai, sem estrutura. Não é fácil. Acredito que ele amava essa Fernanda aí de verdade, né? Desde que ela tinha lá os 15 anos dela, mas a vida é assim, né? A vida é feita de escolhas e conforme a gente vai evoluindo, a gente vai mudando o foco. Achei interessante que ele nunca deixou de conquistar as coisas por ele, que ele honrou os compromissos dele e amei que ele pegou o dinheiro da marmita dele e deu pro cara. Quando eu falo que o universo, ou sei lá, essa força aí, né, que vocês chamam de Deus, coloca as pessoas na nossa frente para a nossa evolução, né? São nossos professores, vocês muitas vezes não acreditam, mas ele teve a oportunidade ali na frente dele, e isso me diz muito que, tirando a parte da promiscuidade, ele é uma pessoa de caráter, uma pessoa de bom coração, porque enquanto ele estava com ela, ele não atraía, lá no começo, ele amava ela que estava toda estragadinha, né? Quero que vocês deixem aqui a opinião de vocês nesse vídeo enorme, vale muito a pena, né? Tô quase sem voz de tanto falar. E até a próxima história real.